Hoje pela manhã eu perguntei assim, eu falei, quem trouxe a sua Bíblia? Né? E levantei a Bíblia, e agora eu pergunto de novo, quem trouxe a sua Bíblia? Amém, glória a Deus. Uma irmã mandou uma mensagem à tarde para mim e falou, pastor, aconteceu algo sobrenatural. Eu falei, meu Deus, houve uma cura, alguma coisa, né? Me diga. Ela falou, o meu filho tem uns 10 anos. O meu filho, a hora que você pediu para levantar a Bíblia, ele virou para mim e falou assim, por que eu não tenho uma Bíblia? E isso, irmãos, é que os nossos professores estão ensinando, né? Os nossos professores estão ensinando, estão instruindo as nossas crianças a conhecerem Jesus, a amarem a palavra de Deus. E aí ela perguntou que tradução que eu apresento para ele e tal. Eu indiquei uma tradução muito boa, que por sinal é a que eu vou usar hoje, ok? Talvez você que está com a ARA aí, a tradução, ou a NVI, eu vou usar a NAA, que é uma tradução que eu estou usando como auxiliar, mas eu vou usar ela para a pregação. Queria que você pudesse abrir comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, nós chegamos ao capítulo de número 5 de Atos, na nossa exposição, e louvado seja Deus, nós estamos experimentando coisas especiais da parte do Senhor, nesse livro de Atos. Quantos creem nessa noite que o Senhor vai falar ao seu coração? Amém? Você crê nisso? Nós estamos diante da palavra de Deus aberta, irmãos. A palavra de Deus aberta é a voz de Deus. Toda vez que você abre a Bíblia, é a voz de Deus falando comigo, com você. Então hoje nós vamos ler o capítulo de número 5, versículo de número 1 de Atos. O texto bíblico diz assim, vamos ler o versículo 36, para a gente ter uma contextualização melhor do capítulo de número 4. O versículo 36, que é o penúltimo capítulo versículo do capítulo 4. Diz assim, amém. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo, aqui é um terreno, que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora o capítulo 5, versículo 1 de Atos, diz assim, continuando o movimento que estava acontecendo na igreja primitiva, diz, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor? Versículo 4 diz, não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Sobreveio grande temor a todos que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, levando para fora o sepultaram. O versículo 7 diz que quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, Safira, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela propriedade? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando, sepultaram-na ao lado do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Leia o último versículo, versículo 12 diz, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Vamos orar? Senhor, a tua palavra está aberta
E nós clamamos: Espírito Santo, fala ao nosso coração. Traga, Senhor, sobre nós aquilo que o Senhor quer para nos dirigir, nos exortar, nos ensinar. Nós oramos no nome de Jesus para que a Tua palavra gere vida entre nós. É assim nós oramos e Te agradecemos. Se a igreja diga amém, amém. O título desse sermão de hoje é: Não se engane com a igreja. Esse sermão, esse texto bíblico é um texto um tanto sinistro, porque ele fala de um momento assustador. Um casal que falece diante de um presbítero ou de um pastor, pelo simples fato de ter escondido o valor de uma oferta. Só que esse texto, além de ter toda esta realidade que nos assombra, é um texto que nos ensina muitas coisas. E dentre elas, a coisa mais importante que esse texto tem para nos ensinar, nesse momento, nessa noite, é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Eu me lembro no ano de 2002, eu estava em Goiânia, na Arena, era um ginásio recém-inaugurado, naquele ano ele havia sido inaugurado, estava tendo uma conferência profética naquele lugar. Quem pregava era um pastor chamado Mike Shea, um americano, e ele pregava sobre João Batista. E ele dizia que João Batista, ele havia sido um profeta separado, consagrado de uma maneira especial. A vida dele era diferente. Ele dizia que João Batista tinha a vestimenta como pele de camelo. João Batista comia uma comida diferente, ele comia gafanhoto. Não é um animal, tá, irmãos? Não é um inseto. É uma frutinha assim que tem em Israel, que se chama gafanhoto, docinha. E comia mel silvestre. Esse era o João Batista, um homem separado. Pregava nos desertos, vivia de maneira especial. E ele dizia: Deus tem isso para algumas pessoas aqui. Deus levantará pessoas aqui e vai formar uma companhia de João Batistas. E eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, eu quero uma vida consagrada. Eu quero uma vida diferente. E ele disse assim: Deus vai levar pessoas a se consagrar de uma maneira especial. E naquele momento da oração eu falei assim: a partir de hoje eu não jogo mais futebol. Falei: meu Deus. Vai vendo aí, Felipe. Eu estava na arquibancada assim, eu falei: Senhor, a partir de hoje eu te entrego e consagro o futebol. Irmãos, 2002, 20 anos atrás, imagina, estava levinho, nossa, estava no auge, né? E aí eu faço um negócio desse. Aí, qual que era a intenção ali? A intenção era aparecer uma espiritualidade elevada. Que eu vou chegar na roda dos irmãos e falar assim: e aí, consagrei o futebol a Deus, não jogo mais. Tudo para que de maneira evangelicamente vaidosa, eu pudesse parecer alguém que tivesse encontrado um nível espiritual maior do que os outros. Só que eu não contava o quanto difícil seria. E não contava que naquele momento o meu coração não estava genuíno diante de Deus. Há algum problema consagrar algo desse tipo? Não. Talvez algumas irmãs querem consagrar não comprar mais sapato durante o resto da vida. Fala: meu Deus, não faço isso. Havia uma irmã no nosso grupo de ministério de música, quando eu me converti, e ela disse assim: irmãos, eu quero testemunhar. Faz 40 dias que eu não compro um sapato. Eu falei: meu Deus, isso é um testemunho, né? Isso é um testemunho. Então, naquele momento, o futebol era importante, era uma consagração que fazia com que eu pudesse chegar diante da igreja e falar: irmãos, olha aí, consagrei algo que me custa. E os meses foram passando, irmãos, e a vontade de participar de um jogo, de um futebol, quem é homem sabe quanto que isso é bom para o homem. E aí eu fiquei assim: meu Deus. Aí e eu comecei a orar: Senhor, e aí, Senhor. E eu estava com muito medo, não era temor, estava muito medo, se eu jogasse eu ia machucar. Falei: se eu jogar, Deus vai fazer eu machucar, vai quebrar meu joelho, e pensava um monte de coisa. Até que, irmãos, depois de meses passando por esse tipo de pensamento, o Senhor trouxe ao meu coração claramente: eu nunca te pedi isso. A única coisa que eu quero de você é que você me ame e guarde os meus mandamentos.
Eu nunca te pedi isso. E aí eu entendi que eu havia colocado algo diante de Deus, falsificado ou mentido ao Espírito Santo, de uma consagração que não tinha virtude nenhuma interior, apenas exterior. Nessa exposição toda aqui, que eu estou colocando a vocês, eu quero te olhar para Ananias e Safira. Ananias e Safira é esse casal. Quem é Ananias e Safira? Ananias e Safira haviam observado o que Deus estava fazendo na igreja. Barnabé é o mesmo Barnabé que depois caminhou com Paulo. Barnabé era um homem usado por Deus. Barnabé ganhou no meio da igreja um status de um homem de Deus. Barnabé vende um terreno, irmãos. E o que ele faz? Ele pega todo o valor do terreno e coloca aos pés dos apóstolos. Olha, usa para a obra de Deus. Ananias e Safira observando isso. Todo o movimento da igreja, por que não chamar de avivamento quando o bolso se converte? Então, quando o povo coloca ali diante de Deus algo que é custoso, e se tratando de finanças, isso é algo que podemos chamar de uma manifestação do Espírito Santo naquele coração. Sendo o coração humano tão difícil no que diz respeito ao dinheiro, quando alguém entrega algo a Deus sobre essa estatura, nós estamos falando de uma obra do Espírito Santo. Só que Ananias e Safira falsificaram essa obra. Por que a gente sabe que eles falsificaram? Porque eles pegaram, vamos pensar hipoteticamente, que o terreno deles custasse 200 mil. Eles venderam o terreno por 200 mil. Entraram em acordo e falaram, vamos reter 100. Mas qual era o movimento? O movimento era que tudo aquilo que estava sendo vendido entre os irmãos na igreja era integralmente, 100% para a obra. Mas eu posso hoje vender alguma coisa e dar uma parte para a igreja, ou ofertar algo na obra de Deus e reter parte para comprar alguma coisa, um carro? Claro que sim. Claro que sim. O problema é que Ananias e Safira queria que Pedro, a igreja, pensasse que eles estavam ofertando integralmente o valor da propriedade. Esse era o problema. E esse problema causa sobre eles a ira de Deus, que muitas vezes nós pensamos que está no Antigo Testamento. Mas a ira de Deus continua presente sobre o pecado, não sobre em si a igreja do Senhor. Não mais. Não estamos mais debaixo da ira, mas sobre o pecado, a natureza humana pecaminosa, Deus reprova. E Ananias e Safira, levado por um sentimento de Satanás, porque o texto diz que Pedro fala assim, por que você permitiu Satanás entrar no teu coração? E o que nós temos aqui, irmãos? O diabo só coloca alguma coisa na tua cabeça, no teu coração, se você permitir. Você pode dizer isso comigo essa noite? O diabo só pode agir na minha vida se eu permitir. Olha que coisa tremenda que você falou. Você tem noção do que você falou? A Bíblia diz assim, que o maligno não nos toca. Por que o maligno não nos toca? Porque ele é o mesmo lá de Jó, que teve que pedir permissão a Deus para tocar. Então, aí Pedro diz assim, por que você permitiu o diabo colocar isso no teu coração? Será que nós não percebemos que o diabo coloca algumas coisas, algumas ideias no nosso coração, algumas delas até mesmo aparentemente lícitas, aparentemente religiosas, aparentemente de Deus? Por que não chamar de Deus, ofertar parte? Mas a questão era, eu estou manipulando. Tinha um amigo, quando a gente era adolescente na igreja, que ele manipulava a falta do trabalho. O Fábio vai lembrar quem que é. Ele manipulava a falta no trabalho. E aí ele dizia, dando risada, fala assim, como que você faz? É dia de chuva, eu pego a botina e coloco ela para fora. Ela molhou. Aí eu mando um recado para o patrão, não pude trabalhar, a botina molhou.
Simplesmente, a botina molhou, você esqueceu a botina lá fora. E era isso que ele queria que o patrão pensasse, que ele esqueceu a botina lá fora e molhou, ele não tinha outra e tinha que trabalhar com a botina. Aonde que nós temos empresas aqui metalúrgicas que obrigatoriamente tem que trabalhar com aquela botina com um bico de ferro. Meu pai usou isso muito na metalúrgica. Então, isso é manipulação. É manipulação da verdade, é reter o que é a verdade. Qual é a verdade? Eu não quero ir. Qual é a verdade? Eu estou rumando. Qual é a verdade quando se pede um atestado de algo que não existe? E aí Ananias e Safira, quem são eles? Eles são esse tipo de crente que reteve a parte e tudo aquilo, toda a verdade que nós retemos. Pense bem nisso. Quando nós retemos a verdade, no versículo 3, o diabo já encheu o coração. O coração é cheio do diabo, das coisas do diabo com aqueles que retêm a verdade. Judas, o que você está fazendo? Estou cuidando do dinheiro. Está cuidando bem do dinheiro? Sim. Nós vemos Judas retendo a verdade, quando ele diz assim, por que não pega esse dinheiro, que está usando o perfume, vende, ou está desperdiçando o perfume, vende e dá aos pobres. Mas ele estava retendo a verdade que ele era ladrão. Ele estava manipulando de que ele era alguém com um coração generoso para com os pobres. Quem olhasse e ouvisse Judas ali naquele dia, dizendo, por que vocês não pegam esse perfume que está sendo desperdiçado, e vende e dá para os pobres? Alguém ouvisse isso na roda, e olhar assim, que coração tem o Judas, que homem generoso. Mas Jesus mostra para nós que o coração de Judas é obsoleto em relação à verdade de Deus, porque ele retia a verdade. Quando retemos a verdade, nos tornamos como Ananias e Safira, e Satanás tem permissão de encher o coração, e consequentemente mentimos ao Espírito Santo. Mentimos ao Espírito Santo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque Ananias e Safira é um exemplo do Novo Testamento, é um exemplo de uma morte súbita. Então, quando eu disse a vocês sobre a minha experiência lá em Goiânia, depois de passar por uma situação assim angustiosa, e pensar, meu Deus, e agora? O que eu fiz? E foi um alívio na minha alma, quando eu entendi que aquilo, na verdade, era fruto da minha vaidade evangélica, que Deus não tinha a ver com isso. Me arrependi, me caí de joelhos. Senhor, tenha misericórdia da manipulação da minha espiritualidade. E Ananias e Safira tinham esse coração, um coração que queria manipular a verdade, mas aí eles não contavam com uma coisa. Não se engane, se na igreja há uma fé desviada, na igreja tem líderes. Na igreja tem Pedro, na igreja tem homens de Deus. As igrejas, sim, talvez você olha, você liga a TV, você abre o seu celular e você vê quantos e quantos homens estão apostatas. Quantos e quantos homens estão apostatas? Leonard Ravenhill, ele vai dizer, a igreja está dormindo, os homens estão dormindo. E se nós olharmos para a parábola de Mateus 25, todas as virgens ali estão dormindo, e quando os homens dormem, o diabo semeia. O diabo semeou o joio no trigo, enquanto aqueles que cuidavam da lavoura, da plantação, eles dormiram. Então a igreja está dormindo. Sim, nós temos parte de pessoas que estão dormindo, nós temos quase todos dormindo, mas nós temos homens ainda que estão ouvindo, eis aí o noivo, homens que estão ouvindo e estão sendo sérios. Então, irmãos, o que eu digo, não venhamos considerar que não existem homens de Deus, porque existem homens desviados. Não venhamos desconsiderar que Deus levantou pastores, Deus levantou líderes, Deus levantou homens como Pedro, para dizer o quê? Para dizer o que é do diabo e o que é de Deus. Então, nós temos que entender, não se engane, por mais que exista homens avarentos nos nossos dias, por mais que existem homens com coração torpe,
cheios de ganância, existem homens sérios, existem homens de oração, existem mulheres que são ungidas, existem homens de Deus que estão ovacionando a Cristo, e a Ele somente estão colocando no centro. E eu quero te dizer uma coisa: existe sim uma igreja apostata, existe uma igreja prostituta, existe uma igreja que está envolvida e embriagada com o vinho desse mundo. Existe sim pastores que estão a cada dia revelando os seus pecados, porque a palavra diz que os pecados dos homens podem ficar escondidos por um tempo, outros por um tempo um pouco mais, mas todos experimentarão o juízo. Então existe uma igreja apostata, existe pastores, existe líderes, existe homens das quais nós olhamos e as suas igrejas e dizemos: Deus está ali, e na verdade não está. Mas não é por isso que nós devemos esquecer que existem homens sérios. Existe Pedro ainda, existem homens que estão olhando e dizendo: você está retendo a verdade, você está deixando Satanás encher o teu coração. E como que o diabo enche o coração nesses dias, e que alguns homens não estão denunciando? A ganância, o anseio por poder. Jordan McDonald, ele disse assim, irmãos, ele disse que a infelicidade das pessoas é a tentativa de aparentar, ao invés de ter uma tentativa de ser. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a infelicidade das pessoas está na busca, na intensidade de aparentar alguma coisa. Ananias e Safira queriam aparentar crentes que haviam sido tocados pelo Espírito Santo. Ananias e Safira queriam aparentar uma espiritualidade que pudesse render elogios na igreja. A verdadeira espiritualidade que rende elogios na igreja é um homem e uma mulher de oração. A verdadeira espiritualidade que rende elogios no céu é um homem e uma mulher piedoso, que ensina os seus filhos no caminho do Senhor. É um homem e uma mulher que valoriza a presença de Deus, que honra o culto, que honra os líderes, que honra os seus irmãos, que tem um coração humilde e submisso. Então é esse coração que o céu, nós podemos enganar pessoas, irmãos, infelizmente com um coração ruim, mas nós não enganamos o céu, nós não enganamos os anjos, nós não enganamos os demônios, não enganamos muito menos aquele que sonda os corações. Então quando nós olhamos para aqui, para esse texto, nós vemos que existe uma fé apostata, sim, e nem por isso nós devemos desacreditar que existe a fé genuína, nem por isso devemos acreditar que existe homens sérios. Mas também nós olhamos na Escritura e nós vemos aqui Deus abrindo uma oportunidade de arrependimento também, irmãos. Não se engane, a igreja é o lugar onde nossas vaidades devem morrer. Por isso que todo mundo senta junto no mesmo lugar. Em um tempo onde surgiu essa ideia do espaço VIP, foi de uma maneira esmagadora condenado pela igreja, e glória a Deus por isso. Aqui não há nenhum tipo de status social. Aqui não há nenhum tipo de possibilidade de se ganhar notoriedade social ou de nome. Aqui é onde todo mundo morre aos pés da cruz. Mas se morrermos aos pés da cruz junto, seremos ressuscitados com Ele juntos. Louvado seja Deus. Aqui é onde todo mundo confessa que é pecador e precisa da graça de Deus. Então, irmãos, aqui é um local aonde as nossas vaidades morrem. Ananias e Safira quis manter a vaidade, quis manter o status de crentes. Olha, Ananias e Safira ofertaram aquela propriedade que estava lá na zona sul de Jerusalém. Provavelmente Ananias e Safira queriam isso, e isso é Satanás que encheu o coração. Ananias e Safira teriam um coração como de Barnabé se eles fizessem: estou fazendo ao Senhor.
Se a igreja souber, estou fazendo ao Senhor. Se a igreja elogiar, estou fazendo ao Senhor. Estou servindo pelo Senhor. Estou tocando pelo Senhor. Estou abrindo a igreja pelo Senhor. Estou dando aula pelo Senhor. Estou limpando a igreja pelo Senhor. Tudo que estou fazendo aqui, estou visitando os irmãos pelo Senhor. Qualquer elogio da igreja, qualquer fala do pastor, tudo isso eu guardo no bolso. Não mais, a glória seja para Ele. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, aqui nós temos na igreja também uma oportunidade de arrependimento. É aqui quando você briga em casa, e aqui você aprende que você tem que reconciliar. Brigou com o filho, brigou com a filha, brigou com o esposo, brigou com a esposa, chegou na igreja, chegou na presença de Deus, vai sair daqui com a cabeça, o martelo de Deus batendo. Você tem que pedir perdão, você tem que reconciliar, você tem que entender que você precisa restaurar, porque a igreja salva, irmãos, ou Jesus que salva? Quem que salva? Jesus que salva. Então qual que é o ministério da igreja? Se Jesus que salva, qual é o ministério da igreja? Paulo vai dizer em Coríntios que o ministério da igreja é reconciliação. Ele diz assim: Deus nos deu o ministério da reconciliação. O que isso significa? Significa que aqui na igreja, o que há de problema em nós tem que ser resolvido. Aqui na igreja, o que há de problemas entre nós e Deus, entre o próximo, precisa ser resolvido, precisa ser reconciliado. Ah, mas é muito difícil. É difícil, irmãos. Ou achou que era um comercial apenas, que o caminho era estreito. Não, irmãos, mas louvado seja Deus, porque esse caminho estreito leva para o céu. Esse caminho estreito leva para o céu, e o largo para a perdição. E nós não entramos pelo caminho largo, nós entramos pelo estreito, porque nós temos a certeza que o nosso Senhor nos chamou para esse caminho. Louvado seja Deus. E aí, por que tem uma oportunidade de arrependimento? Ananias morre. Imagina aqueles jovens que foram pegar o corpo de Ananias, porque o texto diz que foram jovens. Os jovens da igreja foram lá. Pedro estava conversando, imagina a cena, irmãos. Pedro conversando com Ananias e Safira, ele cai morto. Pedro acena para os jovens vão lá pegar o corpo do Ananias. Meu Deus, olhando um para o outro, o que aconteceu aqui? Será que foi um infarto? Olha o que acontece na igreja. O texto diz que aqueles jovens pegaram e sepultaram. Não tinha WhatsApp. 3 horas depois, se tivesse um WhatsApp, alguém mandaria: Safira, vem para cá que o teu marido morreu. Mas o texto diz que essas 3 horas nós poderíamos olhar como as 3 horas da janela de Deus para arrependimento. Deus tem janela para mim e para você de arrependimento. Deus tem espaço de arrependimento para mim e para você. Talvez você esteja hoje numa janela de arrependimento da parte de Deus, porque o texto diz: enquanto Ananias morre, Safira vai aparecer diante de Pedro 3 horas depois. Isso está no versículo de número 7. Quase 3 horas depois, o Deus misericordioso, o Deus compassivo, nos deu um espaço para arrependimento, nos deu um espaço para reconciliação. Só não entra por essa porta quem está duro de coração, mas o Espírito Santo chama, o Espírito Santo prepara, o Espírito Santo convoca ao arrependimento, e Safira teve a oportunidade. Como que nós sabemos disso, pastor? Olha a prova. Pedro não chega para ela e diz assim: morre, mulher. Não. O que ele diz para ela? No versículo de número 7, o texto diz: 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Só que segura o texto aí. Antes disso, eles tinham feito um acordo dentro de casa. O texto diz, lá no versículo de número 2, que nós lemos, o texto diz que eles retevem parte do preço. E Safira estava ciente disso. Imagina que casamento é esse. Agora você vai dar glória a Deus, homem. Dá glória a Deus, tá? A hora que eu falar, dá glória a Deus. Quando a sua mulher fala assim, eu não acho bom a gente fazer isso não. Pode dar glória a Deus os homens aí? Imagine só se Safira virasse assim, Ananias, você vai fazer isso.
Você vai dizer para a igreja e para Pedro, para os pastores, que nós vendemos por 100, hipoteticamente, sendo que vendemos por 200? Louvado seja Deus pelos casamentos que há confronto e exortação mútua. Louvado seja Deus pelo casamento, pelo filho que ouve o pai, pela filha que ouve a mãe. Louvado seja Deus por aqueles que ouvem a voz de Deus vindo daqueles que os amam. Mas aqui não teve. Aqui teve um conserto para poder fazer o errado. Olharam um para o outro e falaram assim: vamos fazer. Não sabemos qual foi o teor da conversa, talvez teve um teor de espiritualidade. Deus sabe que a gente não pode entregar tudo. Só que também eles não contavam que Deus sabe que a gente não poderia mentir. Era simples, era só falar: Pedro, o valor que está aqui não é todo o valor, é parte dele, mas nós queremos ofertar. Mas havia um problema. E se a igreja soubesse? E se a igreja souber? Se a igreja souber, você quer que a igreja saiba a sua piedade ou o seu pecado? Você quer que a igreja saiba a sua santificação ou os seus erros? Deposita os seus erros diante de Deus. Deposita a sua confissão diante de Deus. Porque quem confessa a tentação não confessará pecado. Amém? Então deposita sim diante do Senhor, para que você não tenha que ter uma exposição. E no caso como de Ananias e Safira, houve uma morte súbita. Acontece isso hoje, pastor? Talvez não aconteça uma morte física, mas talvez espiritual, emocional. Tem crentes hoje que estão mortos espiritualmente, emocionalmente, porque negaram, reteram a verdade, não se submeteram àquilo que Deus disse que deveria submeter. Volto a dizer, há pastores ambiciosos, ruins, a esses não venham se submeter. Mas em Hebreus 13, 7 diz que você deve sim, e aqui eu tenho que falar em causa própria, não tem jeito, porque a Escritura diz sim, você deve submeter. É o 13, 17, Rafa. 13, 17 diz que você tem que submeter sim aos pastores. Que tipo de pastor? Aqueles que velam pela tua alma. Como vela para minha alma? Aqueles que oram por você, que exorta, que te ensina, que te fala a verdade, que não te esconde que é o diabo, que é o pecado, e que também é de Deus. Não esconde isso. Então, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos aqui Deus mostrando para nós que há sim abundância sobre a vida daqueles que entenderam que Deus levantou homens, mas que existe uma fé apostata que pode tomar o nosso coração se nós não vigiarmos. E o texto diz aqui que 3 horas depois chegou a Safira. Se o marido também tivesse dito: mulher, você também vai ter que dar glória a Deus pelo teu marido. O marido que chega: meu amor, não dá para a gente fazer isso, não podemos fazer isso agora. E a mulher talvez emocionada ali por alguma coisa: não, amor, nós precisamos ir. Mulher, você pode dar glória a Deus pelo seu marido? Nossa, está fraco assim? Juna, dá um toque aí para dar mais alto. Mulheres, vocês podem dar glória a Deus pelo seu marido? Aí, glória a Deus. Mesmo ainda que ele está ainda em fase de renovação, né? Calma, vai chegar lá. E aí, irmãos, imagine só se Ananias tivesse falado para ela: Safira, não vamos fazer isso. E o texto diz que ela chega perante Pedro, e Pedro dá a oportunidade de arrependimento, mostrando para nós que o Senhor dá a oportunidade. Ele dirigiu-se a ela e não sentenciou nada. Ele perguntou: diga-me, versículo de número 8, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Se ela dissesse assim: Pedro, meu marido mentiu, nós mentimos, vocês acham que ela teria perdão naquele momento? Ela não morreria. Talvez nós estaríamos contando aqui a história de uma Safira,
dizendo, o autor de Atos dos Apóstolos dizendo para nós, e Safira reconheceu o seu pecado. E Pedro orou por ela e ela foi salva da sua perdição. Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente a Bíblia tem histórias ruins. A Bíblia não é os filmes de Hollywood que sempre termina com uma história boa. Os filmes de Hollywood, todos eles vão terminar bem, irmãos. É um ou outro, e quando não termina bem a gente fica com raiva. Não é assim? Dá uma raiva quando o filme morre o ator principal. Tinha que morrer o coadjuvante, protagonista não. Mas quando morre o protagonista, o ator principal, o herói do filme, a gente fala, tem que ter outro. Tem que ter outro para ele poder voltar, ou para ele poder voltar numa versão mais poderosa. Alguém vai lá e ressuscita ele, alguma coisa do tipo. Não, não pode ser. A gente se esbalda de chorar os filmes quando a pessoa não é curada. Mas a Bíblia já disse isso para nós. Nem todas as histórias vão ser boas. Agora eu te pergunto, quais são? Quais são as histórias que não terminam bem? Pergunte. Qual? Qual história não termina bem? Todas aquelas que o pecado tiver o protagonismo. Todas aquelas que o pecado estiver na frente. Todas as histórias que o pecado permanecer, todas as histórias que não houver arrependimento, todas as histórias que Deus não for o lugar aonde o coração do homem se volta, aí a história termina mal. Mas a história onde há arrependimento, a história onde há confissão, aonde há humilhação diante daquele que pode exaltar o homem que nele crê, a história que termina num coração quebrantado, essa história termina bem. Você quer terminar a sua história bem, você quer terminar os seus projetos bem, você quer terminar as coisas que você começar muito bem, então comece debaixo da santidade e da graça de Deus. E aí nós temos isso, ele pergunta para ela, ele diz assim, diga-me, foi por esse valor que você vendeu? Ela disse, sim, foi por esse valor. E Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? O que é tentar a Deus? Em Êxodo 17:2 vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Em Mateus 4:7, Jesus disse assim ao diabo, disse assim, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar a Deus? É talvez nós pegarmos um carro, aonde nós possamos acelerar muito, a ponto de que a placa da rodovia está marcando 110, você está a 140, 150, e você pensa com você mesmo, o anjo do Senhor me guarda. O que é isso? Tentar a Deus. Tentar a Deus. E o diabo disse isso para Jesus, sobe aqui no pináculo e pula. Por quê? Porque não está escrito? No Salmo 91, os anjos darão ordem ao teu respeito para te guardarem, eles vão te livrar se você pular. Jesus disse para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Pedro diz para Safira, Safira, você está tentando a Deus? Você está colocando Deus à prova? Mentindo sobre algo que você está dizendo que é para Deus, mas na verdade não é para Deus, é para você? E aí o texto diz que eis aí a porta, os que levaram seu marido. Imagina a cena, irmãos. Duas mortes, aliás, num só dia na igreja. Imagina o estrondo de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas que era o grupo da igreja. Você viu o que aconteceu com Ananias e Safira? Todo mundo ficou pianinho. Todo mundo ficou assustado. E o texto diz que quando Pedro disse isso, no mesmo instante, morreu Safira, os moços entraram de novo, os moços trabalharam naquele dia, de maneira sinistra, mas trabalharam, e o texto diz no versículo 11, exatamente isso que eu estou falando, sobreveio um grande temor sobre a igreja, e aqui eu quero terminar com uma coisa, você pode fazer um... Nós vimos que na igreja há uma fé apostata, e eu quero te dizer uma coisa,
você não permanecerá em uma fé que te leva à vaidade, à ganância para as coisas nesse mundo. Eu creio no Espírito Santo nesse lugar, e Ele te dará uma fé pura, Ele te dará uma fé genuína, Ele te dará uma fé verdadeira, uma fé piedosa que glorificará a Cristo em toda a sua caminhada. Alguém pode dizer amém por isso? Mas nós temos aqui, diante de nós no texto, também o Pedro, a figura do pastor. Mas por último nós temos também, não se engane, o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo está na igreja. E se o Espírito Santo está na igreja, os corações serão expostos. Em algum momento, o coração duro, o coração ímpio será exposto, porque o Espírito Santo está na igreja. Da mesma maneira, o coração que está quebrantado, o coração que está rendido ao Senhor também será exposto. Então, nesse ambiente onde nós estamos, se tem a fé apostata e precisa ser condenada, porque Deus não tolera, existe também líderes e pastores que são ungidos de Deus, a quem nós devemos o respeito e o reconhecimento que é a voz de Deus. Mas também temos a presença do Espírito Santo, porque não é Pedro que causa a morte deles, irmãos, é isso que fica assustador, mas é o Espírito Santo. Ai meu Deus, eu não queria ver isso no texto, nem eu não queria ver no texto que o Espírito, por quê? Tá bom, vamos melhorar então. Não foi o Espírito Santo diretamente, foi o pecado deles que os matou, porque está escrito: o salário do pecado é a morte. Mas quem foi o agente da santificação presente foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é puro, que é doce, que é profundo, que é maravilhoso, mas que é santo, e o texto diz assim, que o Espírito Santo estava sendo falsificado por eles, e aí a presença de Deus denuncia o pecado. Eu quero dizer nessa noite, você não precisa ficar sem temor de Deus. Você pode nessa noite receber da parte de Deus o temor, porque está escrito assim, que quando veio o temor, olha o que acontece, irmãos, olha o que acontece. Talvez nós estamos precisando recuperar o temor. Quando o temor vem, no versículo de número 12, os sinais e prodígios começam a ser feitos pelos apóstolos no meio do povo. Você pode dizer assim comigo: o temor trará os sinais e prodígios da parte de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, talvez você pense assim, porque algumas coisas não acontecem, pastor, porque algumas coisas não mudam, porque aquilo que é sobrenatural ainda não se manifestou, porque há necessidade de temor, a necessidade de santa reverência, e o Espírito Santo quer nessa noite te dar temor, te levar a um santo temor, te levar a uma santa reverência diante de Deus, a reconhecer que o que pode te tornar frio é somente o seu pecado, mas o que te torna santo é a obra do Espírito Santo. Então nessa noite Deus quer te transicionar de um lugar, de uma fé que talvez esteja estranha, rasa, para uma fé profunda e cheia de temor. Louvado seja Deus, porque é quando o temor vem que os sinais vêm. O versículo de número 11 para o versículo de número 12 nos diz muito. Nos diz que se Deus puder ser reverenciado no nosso meio, a glória poder ser toda dele, o louvor poder ser todo de Cristo, Ele será o autor dos sinais, Ele será o autor das maravilhas, Ele será aquele que muda a história daqueles que nele creem. Por que não acontece às vezes? Porque, irmãos, precisamos entender que o temor é o princípio da sabedoria. O temor é o que nos faz estar nesse lugar hoje. O temor é que nos faz dizer não para as coisas do mundo lá fora. O temor ao Senhor é que nos faz ter uma vida piedosa de oração. A falta do temor nos tira da oração. O temor nos coloca na oração. A falta do temor faz com que nós fechemos a Bíblia.
O temor faz com que nós abrimos ela e entendemos que é a voz de Deus. A falta do temor faz com que nós falamos sim ao pecado, mas o temor de Deus faz com que nós dissemos não ao pecado e abraçamos a santificação. O temor de Deus faz com que nós amamos ao Senhor de todo o coração e nele colocamos a nossa devoção. A ausência do temor faz com que nós levamos uma vida relaxada na obra de Deus, relaxada na presença de Deus, mas a presença do temor faz com que nós falamos para nós mesmos diante de Deus: Ele merece tudo, eu não vou reter nada, porque Ele é digno de tudo, Ele merece todas as coisas. Então essa noite é uma noite do temor de Deus tomar o seu coração. É uma noite do temor de Deus tomar o seu coração e você começar a ver os sinais. É uma noite de você acordar e não mais ficar pensando se deve ou não obedecer o que o Espírito Santo já está falando. Tem pessoas que ainda ficam negociando: quanto que vai custar para mim? Não. Obediência ao Senhor é algo instantâneo, é algo genuíno, é algo pronto, é algo verdadeiro, é algo rápido. Se Deus disse, se Deus está falando, se é a palavra de Deus que está dizendo, isso simboliza dar a Deus a glória. Que nessa noite o Espírito Santo toque a sua vida agora e te dê temor. E eu vejo aqui, irmãos, o temor de Deus entrando no seu coração, e sinais de Deus e prodígios começando a acontecer. Eu vejo você consagrando coisas verdadeiramente, não porque o pastor está falando, não porque você viu alguém fazer e achou bonito, mas porque o temor de Deus está no seu coração, e o Deus que pede 100%, não 99%, está aqui te dizendo: filho, filha, há mais para eu te levar. Então não retenha, não segure, deixa o Espírito Santo operar na sua vida, transformar você por completo, te levar a uma vida piedosa ainda maior. E você não seja como Ananias e Safira, seja como Barnabé. E o que nós vemos aqui? Nós vemos um Barnabé chamado por Deus. Nós vemos lá em Antioquia o Espírito Santo falando assim: separa para mim Paulo e Barnabé, porque esse homem trouxe um coração cheio de temor na minha presença. Eu quero te convidar a ficar de pé. Que nessa noite o Espírito Santo fortaleça o seu coração, te dê a certeza do que você pode colher de frutos, de prodígios, de obra de Deus, se você tiver temor. Você pode fechar os seus olhos e começar a orar. Senhor, eu decido hoje a te dar a glória, eu decido hoje a reconhecer que tudo na minha vida merece a tua glória. O Espírito Santo vai começar a mostrar para você algumas coisas que estão sendo retidas ainda. Há pessoas aqui que alguma coisa ainda você está retendo, você sabe qual é. E o Deus misericordioso e compassivo está aqui, irmãos. O Jesus misericordioso e compassivo está te chamando. Safira teve 3 horas de arrependimento, de chance de arrependimento. Você está tendo um tempo maior. Se existe alguma coisa ainda na tua vida que a glória de Deus não tocou, esse é o momento. E você vai dizer: Senhor, me dá mais temor, me dá mais temor. Que hoje seja uma noite de conserto, seja uma noite de confissão, seja uma noite de aproximação. Como nós cantamos, é junto a Ti, não é longe de Ti. É junto a Ti, meu Senhor, que a minha vida tem sinais, tem prodígios. Os sinais de Deus querem voltar para a tua vida, querem aumentar na tua vida, mas o santo temor de Deus precisa tomar aí o teu lugar. Louvado seja Deus. Nós queremos dar a Ele a glória.